Ok, glória a Deus. Vamos começar mais um vídeo aqui no YouTube, logicamente, né? O que a gente faz toda semana, todas as terças e sextas-feiras, a gente traz uma pequena porção da palavra de Deus e hoje nós queremos, no nosso momento de reflexão, né, o momento da palavra na nossa reflexão diária, eu quero falar sobre um personagem muito conhecido aqui na Palavra de Deus, né? Todos são muito conhecidos, né? Mas Jó é um encanto, é uma coisa assim que as pessoas têm um exemplo muito grande. Eu queria convidar você a, mais uma vez, aprender com Jó algumas coisas. Eu estou aprendendo algumas coisas, depois de tanto tempo. Estudando o livro de Jó, sempre tem alguma coisa que o Espírito Santo acrescenta para nós, não é verdade? Eu queria, antes de começar a ler os versículos propriamente dito, você pode abrir ali no último capítulo de Jó, no capítulo 42 de Jó, deixa aí, eu só quero fazer um convite para aquelas pessoas que estão chegando agora e aquelas que já chegaram, já estão acompanhando o nosso trabalho, mas ainda não se inscreveram. Eu queria pedir a sua atenção para que você se inscreva no nosso canal aí. Faz essa obra junto comigo, porque Deus vai te abençoar rica e abundantemente. Eu sempre tenho falado isso. Eu vou ficar feliz, mas Deus vai ficar muito feliz ainda de você participar desse trabalho que Deus nos colocou aqui para fazer. Nós só falamos aqui sobre a Bíblia. Tudo que nós for falar é referente à palavra de Deus. Não vamos trazer nada de nós mesmos, nem exemplo de pessoas que não estejam enquadrados, como se diz, dentro da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero falar de exemplo, trazer esse exemplo aqui de Jó. Mas antes é isso aí, se inscreva, deixa ali o teu joinha, né? Comente, compartilhe, bate ali no para todos. É muito interessante isso aí. Se você fizer, você está nos ajudando. E ajudando a você também, porque você vai fazer parte desta obra. Amém? Glória a Deus. E muito obrigado para aqueles que já estão inscritos. Continue comentando, né? Continua compartilhando para que outros possam também desfrutar dessas... É simples, mas de Deus. A palavra de Deus nunca é simples, é sempre uma palavra abençoada, porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós, né? Amém? Glória a Deus. Então, o livro de Jó, ali, quando Jó está no 42, né? Aí Deus já falou com Jó e tudo, aí Jó faz uma confissão para Deus, que eu quero que você preste atenção. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Eita confissão, né, meus amados, minhas amadas? Eita confissão, gente. Veja bem, como é que eu falei no começo, né, na verdade, que eu já tive muita experiência com esse texto, com toda a história de Jó, com tudo, o pano de fundo aqui, você já conhece, nós já conhecemos. Jó, depois de ser tão abençoado, depois de ser tão cheio de todas as dádivas de Deus, né? O próprio diabo dizia que Deus tinha cercado ele de bênção, assim não tinha condição.
mas se tirasse as bênçãos, ia ver. E ele foi fazendo isso, Deus foi permitindo, e o diabo foi acabando com a vida do Jó. Mas ele só não podia matar a Jó. A gente sabe dessa experiência toda, né? Mas o que é que eu quero falar para mim, para você, para nós? Para nós aprender uma coisa com Jó aqui. Olha, Jó era muito rico, a gente sabe disso. Depois ficou o quê? Muito pobre. Muitas pessoas são pobres nessa vida, mas não é pobre da maneira que Jó ficou. Jó não era só pobre. Jó, além de não ter mais nada porque tinha acabado tudo, ainda adquiriu muitas doenças. Então ele sofria demais. O corpo não aguentava, não resistia mais de tanta dor. Deixa eu dizer uma coisa rapidinho, pois o nosso tempo é muito pouco. Uma coisa é você sofrer por não ter nada na vida, por nascer na pobreza, por viver e morrer na pobreza. Mas é uma dor, é uma tristeza, você imagina, você até tendo as coisas, mas, meu amado, minha amada, nem queira comparar com aquele que um dia teve de tudo e hoje não tem mais nada. Tem muita gente que está por aí nessa situação. Já foram muito abençoados e hoje eles até acham que estão sendo amaldiçoados, sem saber o que fizeram. Que era o caso de Jó, né? Era o caso de Jó. Mas é difícil porque a pessoa já era acostumada a ter as coisas. Assim como uma pessoa que tem a visão e com já muitos anos de vida enxergando e de repente ele perde tudo. É difícil. Tem que ter muito temor de Deus para não cair na loucura, para não ficar louco. Não é verdade? Mas em tudo nessa vida, Deus coopera para o nosso bem, nas coisas que nós fazemos, ou que às vezes até deixamos de fazer. Tem coisa que se a gente for fazer, não vai ser para o nosso bem, deixamos de fazer e ela se torna bênção para nós, né? Mas uma coisa bem interessante é o reconhecimento de Jó. Jó era um homem religioso, um homem que os filhos faziam festa e ele já fazia um sacrifício, já morria de medo, ele mesmo chega a dizer, aquilo que eu mais temia aconteceu. Então Jó já está ensinando um princípio para a gente. O temor de Deus, quanto mais a gente temer a Deus, melhor é para a gente. Mas não fica temendo acontecer o pior na tua vida, porque é como decretar a falência. Não fica dizendo para todo mundo que você não tem nada. Não fica mentindo no emprego porque você não veio trabalhar ontem, eu estava doente e não estava. Daqui a pouco você fica doente. E você não sabe o tanto que vai ser ruim a doença. Então você já está entendendo o que eu quero falar. Mas já vai chegar um final e tudo que foi de ruim, que você achava que era ruim, Deus vai transformar em bênção. E você até esquece do sofrimento que foi tão grande na tua vida. Mas Jó, ele aprendeu uma lição muito grande. Jó aprendeu uma lição. Eu quero terminar falando dessa lição aqui para você. Veja bem, nós conhecemos a palavra de Deus, que Deus, ele diz ali para Moisés, lá no deserto, que ninguém vê a Deus. Ninguém podia ver a face dele. Senão a pessoa seria fulminada, a pessoa morria. Então, no tempo de Jó, ele mudou, porque Jó termina dizendo que viu ele, os meus olhos te veem. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Jó passou a entender melhor quem era Deus. Depois do sofrimento, depois da angústia, ele aprendeu lições maravilhosas de sofrimento. E quando Deus fala com ele, pelas palavras dele, ele diz, bem sei que tudo podes, né? Ele vai entender que tudo o que aconteceu tinha a mão de Deus. Porém, ele diz, agora eu te conhecia só de ver falar, mas agora os meus olhos te veem.
Mas ele viu de que maneira? Fisicamente não foi, tenho certeza que não foi. Foi dentro dele, a consciência dele. Tem muita gente aqui que é bem religioso, que fala de Deus, que professa Deus, mas será que vai ser preciso passar pelo que Jó passou para entender a veracidade do que é Deus, do que é ser Deus na nossa vida? Ele viu que Deus é Deus espiritualmente. Ele disse, os meus olhos agora te veem. Dentro, no espírito, ele tinha consciência de quem era Deus. Eu não posso mais explicar, o tempo acabou, mas é assim. Sinta Deus de verdade no teu coração. Você vê através do teu espírito, que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo de que somos filhos de Deus. Acredite que você é filho de Deus, não só da boca para fora. Toda aquela religiosidade de Jó caiu por terra quando ele viu que era bem mais profundo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a minha vida, a tua vida, a nossa vida. Sexta-feira a gente vai estar de volta aqui. Amém?